meu pai costumava alugar uma casa rural em uma fazenda bem longe, no meio do nada. Ela ficava a uns bons 45 minutos de qualquer cidade, e o vizinho mais próximo ficava a mais de 15 minutos de distância. Nessa propriedade havia várias cercas para a criação de fazões. Os pássaros pertenciam ao proprietário da fazenda, então meu pai não tinha nenhuma responsabilidade sobre eles, e ele só deveria notificar o proprietário caso visse algo de errado. Em uma certa manhã, meu pai percebeu que algo estava errado na cerca de fazões mais distante da casa. Havia cerca de 50 pássaros, e cada um deles havia sido morto durante a noite. O que foi ainda mais estranho é que não parecia ter sido a ação de um predador. Nenhum dos pássaros tinha sido comido. Felizmente, o dono tinha instalado câmeras e eles puderam ver o que realmente aconteceu. Ao analisar as imagens, eles puderam ver que em algum momento durante a noite, um homem que nenhum deles reconhecia vagou pela propriedade. Ele não fez nenhuma tentativa de se aproximar da casa, mas, em vez disso, ele rastejou por baixo da cerca e começou a esfaquear cada fazão com uma faca, enquanto usava uma lanterna na cabeça. Tudo foi pego pelas câmeras, desde a sua entrada na propriedade até a sua saída no meio da madrugada. A polícia foi chamada, mas nada aconteceu. O meu pai ficou tão assustado com esse evento que reforçou a segurança das cercas e instalou alarmes. Cães de guarda também se tornaram comuns. Eles eram muito bem treinados e super amigáveis com quem se aproximava durante o dia. Até onde eu sei, nada mais aconteceu naquela fazenda, e o psicopata que matou os pássaros nunca foi encontrado. Eu trabalho como cuidador de idosos e fui cuidador residente de uma mulher de 94 anos com Alzheimer por cerca de 1 ano e meio. Ela se chamava Maria e tinha acabado de se mudar para a casa da filha, que ficava em uma fazenda no interior. Maria costumava dizer coisas estranhas regularmente. Por exemplo, ela frequentemente afirmava que sua irmã falecida, mãe falecida e marido falecido estavam dentro da casa ou do lado de fora. Eu já trabalhava com pacientes com demência há alguns anos, então esses comentários não me incomodavam. Maria tinha um medo intenso da floresta. Ela sempre me alertava sobre os perigosos animais que espreitavam lá fora e dizia que era muito fácil se perder, então eu deveria sempre ficar dentro de casa. Ela também se preocupava porque, segundo ela, sua mãe e seu marido atravessavam seu corpo às vezes. Novamente, esse tipo de coisa não era tão preocupante, considerando sua condição de saúde. Eu já trabalhava com ela há cerca de 6 meses, quando comecei a acordar com ela andando pelos corredores no meio da noite. O aumento das alterações comportamentais após o pôr do sol é comum em pessoas com Alzheimer, então isso ainda não me preocupava. No entanto, ela começou a ir frequentemente até uma janela específica para rir e conversar, como se estivesse interagindo com alguém do lado de fora. Quando eu perguntava o que ela estava fazendo, ela dizia que estava conversando com sua mãe. Em uma certa noite, no auge do inverno, a filha de Maria e eu fomos acordados pelo alarme ensurdecedor da casa. Imediatamente, verificamos todas as portas e janelas, mas nenhuma delas parecia ter sido aberta. A única coisa que faltava era Maria. Ela não estava em lugar nenhum da casa. Em pânico, corri para fora para tentar encontrá-la, enquanto a filha continuava a procurar dentro da casa. Naquela noite estava nevando levemente, então procurei por pegadas na neve, mas não havia nenhuma ao redor dela. Curiosamente, ela não estava gelada ao toque. Simplesmente estava lá, rindo de forma despreocupada. Depois daquela noite, as visitas noturnas de Maria àquela janela se tornaram mais frequentes, mas menos alegres. Em vez de rir, ela passou a discutir e gritar com quem quer que ela acreditasse que estivesse ali. Um certo dia, ela simplesmente parou de visitar a janela, e uma das últimas coisas que ela disse para mim foi que eles haviam vindo buscá-la. Eu cresci numa fazenda, em uma casa pequena e antiga, com muitas janelas que facilitavam a ventilação no verão. Quase todos os quartos da casa eram conectados à sala de estar central. Eu tinha cerca de 14 anos na época, meu irmão tinha 11 e nossa mãe estava fora de casa naquela noite para resolver algumas questões. Meu irmão e eu estávamos juntos na sala de estar, ele estava perto do fogão e eu estava deitado no sofá, ambos fazendo nossos deveres de casa. As luzes estavam acesas dentro de casa, mas do lado de fora estava completamente escuro.
Enquanto eu lia meu dever de casa, ouvi passos na varanda do lado de fora. A casa era antiga, então eu conseguia ouvir os passos pesados claramente, mas não havia sinal do carro da minha mãe chegando. Os passos pararam perto da porta da frente, mas ninguém bateu na porta. Fiquei paralisado, ponderando sobre minhas opções. A pessoa estava parada bem na frente da única porta de entrada e saída da casa, que sempre ficava destrancada. Se eu me movesse, a pessoa me veria. Decidi fingir que não sabia da presença daquela pessoa e me preparei para qualquer coisa que viesse a acontecer. Depois de alguns minutos, os passos cessaram e eu me acalmei. Porém, cerca de 20 minutos depois, ouvi o carro da minha mãe chegando. Corri para fora para contar o que tinha acontecido. Mas antes que eu pudesse falar, minha mãe perguntou quem havia deixado a água ligada. Descobrimos que a torneira estranha no quintal da frente estava ligada, jorrando água vários metros para o alto. Alguém esteve lá naquela noite observando-nos, mas felizmente não entrou na casa. Apenas queria que soubéssemos que poderia ter entrado se quisesse. Durante o último mês, nossa fazenda tem sido alvo de vários ataques. Embora os lobos sempre tenham sido uma presença na região, eles têm se mostrado muito mais audaciosos ultimamente. Mais de uma vez, saí de manhã para encontrar pegadas de lobo perto da minha casa. No entanto, no final de junho, meus filhos afirmaram ter visto porcos selvagens correndo pela floresta do nosso vizinho. Por anos, ouvi histórias sobre hordas de porcos selvagens causando estragos na região, mas até recentemente conseguimos evitá-los. No entanto, na segunda semana de julho, encontrei um grande lamaçal em um dos meus campos. As criaturas nojentas tinham mexido em vários pontos da minha terra, forçando-me a tomar uma atitude. O inevitável confronto começou algumas semanas depois que os porcos foram avistados pela primeira vez. De manhã, enquanto estava no galpão, percebi que os porcos haviam devastado minha horta, arruinando grande parte das plantações. Determinado a me vingar, preparei uma armadilha com milho e ração enterrados em vários lugares pelo campo. A espera não foi longa. Por volta das 5 horas da manhã seguinte, fui acordado pela minha esposa, que avistou os porcos perto da minha isca. Armado com minha espingarda, abati alguns porcos, trazendo um alívio momentâneo para minha família. No entanto, meu estado de felicidade logo foi interrompido, pois sabia que a batalha estava longe de terminar. Algumas noites depois, por volta das 10 horas da noite, o cachorro da minha filha estava arranhando a porta dos fundos. Pensei que ele precisasse se aliviar e o deixei sair. No entanto, ele estava demorando, então fui verificar. Enquanto vasculhava o quintal com minha lanterna, avistei 2 olhos brilhantes. Por um breve momento, pensei que fosse o cachorro da minha filha, mas logo percebi que era um animal grande demais e com olhos brilhantes de uma cor diferente. Era um lobo. Rapidamente peguei minha arma e atirei nele. O lobo fugiu aparentemente ileso. Chamei pelo nome do cachorro, mas ele não aparecia. Ao me aproximar, vi que o cachorro da minha filha tinha sido atacado pelo lobo e não estava mais respirando. Decidi não enterrá-lo sem contar à minha família. Voltamos para dentro e contei o que aconteceu para minha esposa. Realizamos um funeral para o cachorro no dia seguinte e o enterrei ao lado do meu antigo pastor alemão. Estava nervoso pela segunda vez em menos de um mês, pois nossa família tinha perdido algo importante para um animal indesejado. Decidi esperar pelo lobo, mas após uma semana desisti, pensando que ele tinha sido atingido pela minha pistola. No entanto, 2 dias depois, quase vivenciei meu pior pesadelo, quando minha esposa enviou nossa filha para pegar ovos no galinheiro e ela demorou para retornar. Ao verificar, encontrei minha filha paralisada ao lado do lobo. Com minha arma vazia, decidi atacar o lobo com minhas próprias mãos. Mas antes que eu pudesse fazer algo, minha esposa disparou contra o lobo, salvando minha filha. Após o incidente, penduramos o lobo na cerca, seguindo uma prática antiga de meu avô para afastar outros lobos. Desde então, aprendi a valorizar ainda mais minha família e a viver cada momento como se não houvesse amanhã. Se você gostou desses relatos assustadores, por favor deixa o like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E lembre-se, quanto mais fundo você olha, mais o vazio olha de volta para você.